Olá pessoal, tudo bem? Já tem algum tempo que eu não consigo gravar nenhum vídeo para o meu canal. Esse canal eu abri porque eu gostaria muito de falar sobre um assunto muito importante que hoje em dia é pouco entendido, compreendido, porque eu assumo que é um assunto um pouco delicado. É um assunto um pouco difícil realmente de entender, principalmente para quem tem o problema, é bastante difícil e complicado, que é a questão de um problema de saúde que eu fui diagnosticada, que é a depressão. E pouco se sabe sobre depressão. Eu tenho estudado e tenho vivenciado muitas situações na qual eu resolvi me dedicar a falar sobre o assunto. Por isso, o motivo da abertura do meu canal. E eu resolvi agora fazer um relato mais explicativo, ou talvez mais esmiuçado de como funciona esse problema de saúde, baseado na minha experiência com essa doença, que começou a aparecer mais ou menos de maneira mais intensa e mais forte, com sintomas mais profundos, quando eu estava por volta dos meus 21 anos. Mas futuramente, ao longo do tempo, eu vim a entender que eu já tinha manifestações de sintomas no qual eu ainda não havia identificado como sendo a depressão. Então eu vou falar um pouco aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo, eu vou postar no meu canal do YouTube. Este meu relato poderá ajudar algumas pessoas que talvez se encontrem na mesma situação que eu, mas que ainda não conseguiram entender de maneira mais profunda como acontece essa situação. Então eu vou responder aqui umas perguntas que me são muito frequentes no dia a dia e que podem ajudar de maneira mais específica, de maneira mais explicativa, como realmente funciona. Gente, o que eu vou responder aqui é totalmente baseado na minha experiência, tá? No meu caso, na minha patologia, e cada caso é um caso diferente, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu ouço muito, é: Cris, o que uma pessoa com depressão sente? O que é exatamente esse problema de depressão? Gente, depressão é uma doença, tá? E como toda doença, tem seus sintomas, tá bom? Então, eu tenho sintomas dessa doença desde quando eu era criança. Porém, eu não identificava esses sintomas. No meu pensar, na minha idade, de criança, de adolescente, eu imaginava que as coisas que eu sentia era por causa do meu estilo de vida, da minha criação, do contexto familiar que eu estava inserida. Eu, por exemplo, vim de uma família muito humilde, onde meus pais não foram criados pelos pais, porque os pais, ambos, meu pai e minha mãe, perderam os pais ainda crianças.
Eles não foram criados dentro de um contexto familiar tradicional, vamos dizer assim. Não frequentavam escola, não tinham uma situação financeira muito boa, era muito caótico. Meu pai e minha mãe sofreram muito, nordestinos do interior de Alagoas, então tinham muitas dificuldades para criar, né, os filhos. Eu sou a filha do meio. Meus pais tiveram uma filha antes de eu nascer, que foi a primeira filha do casal, e por volta de 1 ano e 9 meses de idade, essa filha veio a falecer de uma doença que era muito comum naquela época, dava muito em crianças, e essa filha do casal, né, meus pais, foi acometida dessa doença e veio a falecer. 5 anos depois, em 1979, no mês de março, eu nasci. Então, eu sou a segunda filha dos meus pais. Eu fui, né, como eu disse, eu nasci em uma família conturbada. Na época, meu pai era alcoólatra. Minha mãe não tinha profissão, minha mãe não tinha estudo. Então, minha mãe trabalhava de diversos trabalhos que poderia aparecer. Minha mãe tinha uma habilidade muito grande, apesar de não ter estudo, uma habilidade muito grande em aprender, uma facilidade, na verdade, de aprender coisas novas. Então, minha mãe, ela se especializou em trabalhar na parte da beleza, né? Minha mãe trabalhou muitos anos em salão de beleza. Ela era cabeleireira, manicure. Minha mãe também fazia faxina. E se virava como podia. Meu pai também, né? Trabalhava na roça, em fazendas, né? De agricultura. E meu pai tinha esse tipo de trabalho. E eu fui crescendo com muitas dificuldades dentro do meu lar, não só financeira, como também como família, né? A estrutura familiar. Quando eu digo estrutura familiar, eu falo no sentido relacionamento pai e mãe, tá? Relacionamento filho, filha com meus pais, sempre foi um relacionamento muito bom. Eu filha única, né? Até esse momento. Filha única, meus pais me amavam muito, meu pai me amava muito, minha mãe. Sempre fui criada com muito amor, mas dentro de um contexto familiar muito difícil, porque meu pai e minha mãe tinham muitos problemas conjugais, devido ao fato de que meu pai era alcoólatra. Meus pais chegaram a se separar quando eu tinha 3 anos de idade, ficaram um tempo separados, eu fui morar com minha mãe em São Paulo, e o meu pai foi morar no interior do Pará. E eu estava inserida nesse contexto e, logicamente, isso me atingia de maneira emocional. Eu era uma criança de 3 anos e eu me lembro nitidamente todas as coisas que aconteciam, os episódios tristes que aconteceram. Enfim, houveram situações gravíssimas, né, que levaram a essa separação, eu não vou citar aqui. Eu cito essa situação num livro que eu escrevi, que ainda não foi publicado, mas que eu tenho ainda muita vontade de publicar esse livro, onde eu conto toda a história do princípio até o atual momento, né, a fase que eu vivo hoje. Então lá tá tudo explicado de maneira mais explícita, né, relatada cada situação e cada fase da minha vida que eu vivi. Então eu sentia coisas, emoções que eu achava, né, depois crescendo, eu achava que aquilo era consequência das situações difíceis que eu vivi.
Quando eu estava com 21 anos de idade, eu estava casada há alguns meses. Eu me casei com 19 anos, com o amor da minha vida, foi um casamento por amor. Também foi um casamento complicado, porque a situação financeira era muito complicada, muito difícil, né? Não vou entrar aqui em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e a intenção não é essa. Aos 21 anos eu tive uma crise muito forte. Crise, o que é crise, né? Foi desencadeada através de uma emoção muito forte que eu senti, de algo que aconteceu, que eu também conto no livro, tá? Então aqui já vai dando assim uma curiosidade para saber o que tá nesse livro, né? E eu, através dessa situação que aconteceu, eu tive uma emoção muito forte, negativa, tá, gente? Foi uma emoção negativa, no qual foi a primeira vez que eu senti desejo de morrer. Falei, meu Deus, eu quero morrer. A minha vida não faz mais sentido. Eu não quero mais viver. E o que aconteceu não era motivos para isso, tá? Se você tiver acesso ao livro e você ler o relato, o que aconteceu não foi motivos para a morte. Mas naquele momento eu senti vontade de morrer. E eu pensava assim, eu lembro que na época muitas pessoas falavam para mim assim, isso aí não é motivo não para você sentir isso. E ao longo, né, dos anos que foram passando, eu ouvia muito isso. Você é fraca. Você não tem estrutura psicológica, não. Eu via muito isso. Aí eu realmente comecei a acreditar nisso. Eu não sou forte, eu sou fraca. Os seres humanos passam por situações piores do que eu estou passando agora. E eu reajo de maneira assim, fraca, né? Não consigo encarar as situações difíceis da vida. Por quê? Porque eu não consigo encarar. Porque para mim é difícil, para as outras pessoas é fácil, né? É claro que para elas também não é fácil, mas elas conseguem dar a volta por cima. E por que eu não consigo? Os anos foram se passando e em 2018 eu fui começar a entender as coisas que tinham acontecido no passado e por que eu me senti daquela forma. Porque eu estava doente, eu já nasci doente. Porque o meu problema é um problema genético. Eu já nasci com depressão, porém eu não sabia disso. As coisas que eu sentia, as coisas que eu passava, eu imaginava que era fraqueza, assim como todo mundo me falava. Porém, hoje, em 2023, eu estou com 44 anos. E eu me aprofundei nesse problema para tentar entender o que se passava comigo e por que eu sentia essas coisas. Então, eu hoje consigo saber exatamente cada sintoma que eu tenho, eu consigo identificar. Cada problema, eu consigo saber por que eu sinto essas coisas. Eu sei exatamente o que ocorre comigo. Eu sei dizer, eu sei explicar. Então, uma vez que o meu problema é genético, eu descobri isso conversando com uma psicóloga. Uma pessoa muito especial que eu conheci. E essa pessoa, ela veio dar uma palestra aqui na minha cidade, num evento da igreja, né, que eu frequento. E conversando com ela, expliquei algumas coisas que eu sentia. Foi a primeira vez que eu ouvi o termo
genético. O que você tem pode ser genético. E você já pode ter nascido com esse problema. E aí eu fui olhar para trás e ver casos de familiares meus, pessoas por parte da minha mãe, que tinham sérios problemas emocionais, depressões profundas. Inclusive eu tive uma tia que o caso dela era muito mais grave que o meu. Essa tia minha, ela viveu a vida inteira dela com problemas emocionais seríssimos. Então foi quando me abriu uma luz e eu comecei a entender e a pensar de maneira que não, eu não sou fraca, o problema não é isso. O problema é que eu tenho uma doença genética. E ao longo do tempo eu fui mãe, né? Aos 22 anos eu tive a minha filha, minha única filha, que hoje está com 22 anos. Eu fui compreendendo que eu não era uma pessoa normal, entre aspas, tá? Porque depressão é uma doença normal, como qualquer outra doença, tá bom? Mas eu não busquei até então ajuda profissional. Eu imaginava que eu sozinha iria conseguir resolver este problema. E eu não conseguia resolver, porque era algo que estava além das minhas forças, estava além do que eu poderia fazer. Em 2014, acontece um fato que foi muito marcante na minha vida. Em 2002, foi o falecimento da minha mãe. Eu sofri muito na época. Muito, muito mesmo. Eu tive uma reação no falecimento da minha mãe completamente diferente de quando o meu pai faleceu em 2014. Em abril de 2000, minha mãe teve um AVC. E desse AVC, minha mãe ficou 19 dias na UTI e veio a falecer. Quando a minha mãe faleceu, eu até então com 21 anos de idade, grávida da minha primeira filha, eu não quis ir ao velório da minha mãe. Eu não senti vontade de ir. Porque eu quis, naquele momento, ter a imagem da minha mãe, a última imagem que eu vi dela, foi assim, a primeira pessoa, né, que eu perco foi a minha mãe. E eu quis ter essa imagem dela viva. Eu não quis ter a imagem dela morta. Então eu tomei a decisão de não ir ao velório da minha mãe. E essa decisão que eu tomei foi muito mal vista por algumas pessoas que não compreenderam na época. Elas não entenderam e eu fui julgada, eu fui apedrejada, não literalmente, tá? Apedrejada, modo de falar, por algumas pessoas. Poucas pessoas entenderam a minha posição e me deram apoio, me ajudaram, me acolheram na casa delas. Sou grata até hoje por essas pessoas, né, por terem me acolhido nesse momento. Mas eu lembro que na época eu não recebi visitas de ninguém, nem de conhecidos, nem de parentes. Alguns parentes, né? Como eu disse aqui, outros me ajudaram. Foram poucos, mas eu tive ajuda sim, graças a Deus. Mas eles não entenderam naquele momento, tá? Então eu não recebi visitas, eu não recebi apoio, eu praticamente fui muito criticada por essa minha decisão. Mas hoje eu não me arrependo de ter tomado essa decisão, porque
Eu tenho hoje a imagem da minha mãe viva. A última vez que eu vi ela, ela estava viva, ela não estava morta. Eu não me arrependo disso. Eu tinha 21 anos. Passado o tempo, em 2014, o meu pai, que era cardíaco, também um problema genético, tá? Ele herdou esse problema. Meu pai, então, com 68 anos, ele começa a se agravar o problema dele e eu já estava me preparando, né? Lógico que ninguém aceita a morte, ninguém quer, ninguém... Enfim, mas o caso do meu pai era um caso muito grave e eu tinha consciência disso. Comecei a me preparar para que a qualquer momento eu sabia que o meu pai iria partir. Quando meu pai partiu em 2014, dia 28 de agosto de 2014, o meu pai ele falece e eu estou no Pará, onde eu moro, e o meu pai ele faleceu no Nordeste, em Pernambuco. Enfim, é uma longa história até se desenrolar e o meu pai ir em busca de tratamento e lá ele falece. A minha decisão diante do falecimento do meu pai foi completamente diferente de quando eu perdi a minha mãe. E eu decidi que eu queria ir ao velório do meu pai e eu viajei do Pará para o Nordeste para o sepultamento do meu pai. Foram duas situações, duas experiências completamente diferentes uma da outra. Eu já estava bem mais madura, tanto na idade quanto na experiência de vida. Eu tomei a decisão de ir e também não me arrependi. Eu vi o meu pai, eu pude me despedir dele. Logicamente, ele não estava mais ali, né? Era apenas o corpo físico. O meu pai estava dormindo, né? No Senhor, eu tenho certeza disso. E foi completamente diferente a reação das pessoas comigo. Eu recebi mais apoio, eu recebi mais carinho, eu recebi mais atenção. Então, assim, como eu estou falando isso porque eu não quero julgar as pessoas, mas eu estou querendo dizer que as pessoas, elas às vezes julgam você por causa de suas decisões. Elas não respeitam, não as pessoas do mundo, tá? Mas algumas pessoas. Elas julgam você por causa de uma decisão que você tomou, mas elas não sabem o contexto das coisas que te levaram a tomar essa decisão, tá bom? Então é muito importante, gente, a gente saber que cada pessoa é uma pessoa em sua fase da vida e que elas tomam decisões e que as decisões delas não cabem a nós julgarmos ou decidirmos por ela ou acharmos que essa pessoa está certa ou errada, gente. Porque elas tomam decisões baseadas em momentos que elas estão vivendo, tá bom? Então, assim, é muito importante a gente não julgar as decisões das pessoas e tentar compreender, tentar entendê-las, porque elas vivem dentro de um contexto, de uma história que não é a nossa história, é a história dela, não é a nossa. E nós temos a mania, muitas vezes, de julgar as pessoas sem sabermos o contexto no qual ela está inserida, entende? Enfim, aconteceu esse fato em 2014 que marcou muito a minha vida. E eu, a partir de 2014, comecei a ter crises cada vez mais frequentes. Crises depressivas mesmo. De chegar ao ponto de querer cometer... Eu não vou falar a palavra aqui porque é muito forte, mas vocês vão entender. Cometer um ato, né, que vai contra a minha vida. E foi aí que eu comecei a dizer
e a entender que eu precisava mesmo de ajuda, a ajuda profissional. Eu busquei ajuda profissional. Eu procurei um psiquiatra, que até então eu era muito relutante. Existe uma relutância muito grande de uma pessoa procurar um psiquiatra, porque o preconceito, né, existe. E quando você se declara uma pessoa com depressão e com problemas emocionais, passa a existir, as pessoas passam a ver você com outros olhos, tá? Algumas pessoas, tá, gente? Quando eu falar pessoas, eu estou dizendo algumas pessoas, não são todas, tá bom? Passam a ver você com outros olhos, porque problemas mentais, problemas de depressão, as pessoas acham que uns acham que é problema maligno, outros acham que é loucura, outros, enfim, existem várias interpretações sobre esse assunto. E eu procurei o psiquiatra e até então eu tenho feito tratamento há 5 anos com psiquiatras e psicólogos que me ajudaram bastante a entender e chegar a um diagnóstico. O meu diagnóstico atual hoje é de depressão maior, mas existe uma suspeita de bipolaridade, que é um outro assunto que eu não vou entrar em detalhes porque o meu diagnóstico ainda não está fechado. Mas o que se sabe é que eu tenho uma depressão e que realmente, tá? Todos os psiquiatras que eu já fui, que são mais de 6 psiquiatras, eu diria 7, disseram que o meu problema realmente é genético, tá, gente? Então isso eu não tenho dúvida. É um problema genético. E eu busquei ajuda quando eu disse assim, eu não posso morrer. Eu não posso, eu mesma, tirar a minha própria vida, porque ela não me pertence. A minha vida, ela pertence a Deus. Deus é o dono da minha vida, então eu não posso fazer isso. E também não posso fazer isso com as pessoas que eu mais amo na vida, que são as pessoas que estão do meu lado 24 horas. Minha filha e meu esposo. Não posso fazer isso com eles. Porém, quando a gente está em crise, a gente que eu falo, uma pessoa com depressão no nível que eu estou, em alguns momentos a gente é muito forte essa vontade. Porque a gente está no meio de uma crise. O que é uma crise, gente? O que é uma crise? Vou dar um exemplo para vocês. As crises, elas acontecem quando você tem um gatilho. O gatilho é algo traumático que você passou, que te trouxe muita tristeza. Tristeza profunda, que te deixou extremamente magoada e infeliz. Acontece esse fato. Quando o teu gatilho se repete, você sente a mesma sensação. O teu cérebro, ele está programado para voltar àquele momento que você ficou com trauma. Então, aí acontece o gatilho. Em 2022, no finalzinho de 2022, aconteceu algo muito ruim comigo. Um gatilho que se gerou, né, em um gatilho. Uma pessoa me fez muito mal. Mas eu quero deixar bem claro aqui que os problemas emocionais que eu tenho não é culpa dessa pessoa. Eu já nasci assim. Mas essa pessoa, ela não sabia. Eu prefiro acreditar que ela não sabia que eu tinha problemas. Eu prefiro acreditar assim.
Essa pessoa, ela me fez muito mal, ela fez algo que eu não vou citar aqui, mas que foi muito cruel comigo. Especialmente comigo, particularmente comigo, tá? E eu vi depois a descobrir que essa mesma pessoa, desde 2014, ela vinha já me fazendo mal e ela não sabia disso. Eu tenho certeza que ela não sabia disso. Mas o comportamento dela, o modo dela agir, o modo dela falar de mim para as pessoas, que atingia diretamente no meu caráter como pessoa, vinha me fazendo mal e eu não sabia. E eu vira a descobrir que o meu problema lá de 2014, com o falecimento do meu pai, eu sofria não porque meu pai tinha falecido, não era isso. Porque é a ordem natural da vida que as pessoas morram. Eu um dia também vou morrer. Todos nós iremos morrer e eu entendia isso. Eu entendia que o meu pai, em algum momento, ele iria morrer. E a gente se acostuma com isso. É muito cruel e difícil você falar isso. A gente se acostuma com a morte, mas é verdade, a gente se acostuma. A gente sofre por saudade. Eu sofro muito hoje por saudade dos meus pais, mas eu me conformei, vamos dizer assim, com o que aconteceu, porque isso é natural da vida. Se a gente não se conformasse, a humanidade estava morta, porque morreu alguém, a gente morre também. Não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu fiquei muito mal desde 2014, depois eu vim a descobrir por quê. Essa pessoa vinha me fazendo mal desde 2014. E o curioso, gente, é que essa pessoa não é uma pessoa estranha. É uma pessoa que faz parte do meu ciclo familiar. Mas essa pessoa, ela não tem a menor ideia de que a atitude dela naquele momento iria me afetar tão profundamente. Foi nesse episódio que eu tive vontade de morrer, literalmente. Mas que fique bem claro aqui que a pessoa não era culpada. Se eu tivesse tomado essa decisão de tirar minha própria vida, essa pessoa não seria a culpada. Claro, não. Ela não teria intenção disso, não é isso. Inclusive, ela nem saberia que tinha sido por causa dela. Mas aquilo se tornou um gatilho para mim e eu comecei a planejar a minha morte. Dizer assim, olha, eu vou morrer, eu cheguei a falar para o meu esposo, falar assim, olha, eu quero que o meu velório seja dessa forma, eu quero estar vestida dessa forma, e eu quero que essa pessoa não esteja no meu velório. Eu quero que essa pessoa, se ela aparecer, que você peça para alguém retirar essa pessoa, porque eu não quero que ela me veja dentro do caixão, porque ela vai estar ali vendo o que ela queria que acontecesse. E, gente, eu fiquei muito ruim com essa situação. Foi a primeira vez que eu disse, não, eu vou realmente cometer isso. Lógico, né? Isso aí foi dentro de uma crise que eu tive, que eu fiquei muito mal, né? Fiquei fora de si, não no sentido de que eu não estava raciocinando direito, mas que eu não me lembre das coisas que eu estava fazendo, ou dizendo, ou pensando. Mas eu estava pensando coisas que não eram reais, né, gente? Não faz sentido você tirar a sua própria vida por causa de outra pessoa. Na verdade, isso foi por causa do meu problema de saúde, né? Que eu pensei isso e o que eu quis fazer isso. Os dias foram passando e eu comecei a colocar a minha cabeça em ordem. Os meus pensamentos começaram a ser ordenados, né? E eu comecei a pensar de maneira mais lógica. Que foi o seguinte,
eu fui fazer terapia normalmente, né? Conversar com meu psicóloga, com a minha psicóloga. Eu faço terapia em grupo e também individual. E conversando com ela, né, muitas coisas eu entendi. A primeira coisa que eu entendi foi que as pessoas, elas não podem influenciar de maneira direta na minha vida. Primeira coisa. A segunda coisa, a minha vida não pode ser pautada em opiniões que pessoas têm sobre mim, porque as opiniões delas não são reais. Sabe por quê? Eu vou provar agora. A pessoa que me fez mal, ela tem a história dela, ela viveu a história dela e eu não a julgo pelo que ela me fez. Porque eu não vivi a história dela, não sei. Eu vi algumas coisas, mas como espectadora e não como a protagonista da história dela, porque a protagonista da história dela é ela, não eu. Logicamente, também a minha vida, quem viveu fui eu. A minha história, quem viveu fui eu. Algumas pessoas viram como espectadoras e tiram conclusões sobre isso. Mas a história, quem viveu fui eu. Existem coisas nas histórias das pessoas que não são reveladas, não são sabidas pelas pessoas que estão observando de fora. Elas veem, o que elas veem, pessoal, o que nós vemos na vida das pessoas não é nem 5% do que acontece realmente na vida de uma pessoa ao longo de uma história, tá? Então, essa pessoa que me fez mal, ela não sabia detalhes. Detalhes sobre mim, sobre meus pais, sobre como era o relacionamento entre eu e meus pais, entre eu e outras pessoas da minha família. Essa pessoa não sabia. E ela fez um panorama de mim, movido por algum motivo que ela tinha para não gostar de mim, tá? E gostar das pessoas, gente, é algo muito pessoal e particular também. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de todo mundo. Se eu disser que gosto de todo mundo, eu vou estar mentindo. Porque não é verdade. Nós não gostamos de todas as pessoas que estão no mundo. Nós gostamos de algumas pessoas. E amamos também algumas pessoas. E não somos obrigados a amar todas as pessoas, gente. Isso aí não existe, tá? Por mais cristão que a pessoa seja, amar todas as pessoas é impossível, tá bom? E essa pessoa, ela não me ama. E é um direito dela. Não tiro esse direito dela, porque eu também não a amo. Tá bom? Eu não amo essa pessoa. Mas isso não significa que eu a odeie. Eu também não odeio essa pessoa. Hoje, né? Quando eu estou gravando esse áudio, que é dia 20 de julho de 2023, eu posso dizer, eu não odeio essa pessoa, mas também eu não a amo. Tá bom? E isso não é uma coisa de outro mundo, tá, gente? É normal. Como ser humano, isso é normal. Eu não a amo por diversas razões, tá? Mas, no momento, eu não sinto nada por essa pessoa. Não sinto amor, não sinto ódio. Eu também não desejo o mal, tá? Como eu falei, essa pessoa ela tem os motivos dela para ter agido da forma como agiu. Eu tenho a minha opinião sobre mau caráter, tá? Que eu considero essa pessoa como sendo um mau caráter, por algumas atitudes que essa pessoa tem e faz. Mas isso aí é uma opinião minha, eu posso estar certa e eu posso estar errada também, tá?
Até porque eu falei, não sou ninguém para julgar outra pessoa ou atitudes que essa pessoa tem, porque eu não vivi a história dela. Enfim, por causa dessa situação, eu quis me... Desculpa, eu ia falar essa palavra, mas eu não posso falar. Eu quis atentar contra a minha vida. E depois eu fui pensar, meu Deus, o que eu ia fazer? Eu ia atentar contra a minha vida por causa de uma pessoa. Que essa pessoa nem sabe, ela não tem noção do mal que ela me fez, ela não tem noção do mal que ela me fez. E aqui eu venho defender ela, sabe? Porque ela não sabe da minha história, ela não sabe o que eu vivi, ela me atacou e por último ela deu o golpe fatal, mas ela não sabia que estava fazendo isso. Ela não sabe. Até hoje ela não sabe. E não sei se algum dia vai saber. Não sei, talvez sim, talvez não, também para mim é indiferente. Se sabe ou se não sabe, para mim é indiferente. E eu caí na real e falei assim, nossa, o que eu iria fazer, né? Eu iria deixar este mundo por causa dessa situação e por causa dessa pessoa que nem sabe da minha história, não sabe nada sobre mim. Bom, enfim, tudo isso, gente, é por causa do meu problema de saúde, tá? A pessoa que tem depressão, todos os dias ela quer morrer, eu não vou aqui mentir, não. Mentir não, é uma realidade. É uma luta. Todos os dias é uma luta constante para continuar viva e é assim que eu vivo, tá? Todos os dias uma luta, uma luta, uma luta, uma luta. Isso aí que aconteceu, que essa pessoa me atacou, isso aí foi apenas uma das coisas, um dos fatores que me fizeram pensar dessa forma, sabe? E eu hoje, né, faço tratamento, tomo as medicações. Até então, as medicações não são eficazes no meu caso, tá? Eu não consegui ainda uma estabilidade, tanto que eu não consigo trabalhar, eu não consigo desempenhar tarefas às vezes simples, né? Que é como dona de casa, mesmo como mãe, como esposa. Em algumas situações eu falho e isso são fatores também que faz com que a pessoa que está doente se sinta menor. Geralmente, gente, a depressão ela vem acompanhada de autoestima baixa, tá? Uma pessoa depressiva ela tem uma autoestima baixíssima. Baixíssima. Porque ela acha que ela é menos que as outras pessoas que são consideradas normais. E isso não é verdade, tá? Porque eu conheço muito bem o meu problema. Conheço bem demais. Eu já me aprofundei muito. E eu sei exatamente que todas as coisas que às vezes a gente pensa não são reais. São pensamentos oriundos dos sintomas da doença, sabe? E que bom que eu tenho consciência disso, sabe? Eu tenho muita consciência, eu sou muito experiente com relação a isso, sabe? E eu, todos os dias, eu tomo a decisão de viver. Olha, hoje, por exemplo, como eu falei, hoje é dia 20 de julho de 2023. Hoje está sendo um dia muito difícil para mim. Porque as pessoas, elas me veem em fotos, em vídeo, às vezes elas me veem pessoalmente e eu estou plena. Eu sorrio, eu converso. E se eu não disser para uma pessoa, olha, eu tenho depressão e todos os dias eu tenho vontade de morrer, a pessoa ela não vai saber. Ela nunca vai imaginar. Nunca vai imaginar. Porque fisicamente eu estou bem.
eu estou bonita, eu estou arrumada, eu estou sorrindo, conversando, e a pessoa não vai saber. Mas quando eu estou aqui agora, por exemplo, nesse momento, são exatos 1h da tarde, 13 horas. Nesse momento que eu estou gravando esse áudio, eu estou dentro do meu quarto, trancada. Está um lugar escuro, as cortinas estão fechadas e eu mal consegui levantar para preparar o almoço e preparar as coisas que eu preciso fazer como dona de casa. Então, esse meu dia a dia, ele não é acompanhado pelas pessoas, ele só é acompanhado aquilo que eu posto nas redes sociais. E muitas vezes, conclusões, elas são tiradas pelo que as pessoas veem nas minhas redes sociais. E não na minha vida real, na minha realidade. Que é muito difícil e muito complicada. Então, assim, para minha saúde mental, eu tive que tomar algumas decisões. Eu já falei, já expliquei sobre esse assunto. Eu sou uma pessoa que sou declarada, tá? Pessoa com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, porque quando você tem depressão, outras coisas se desenvolvem também, tá, gente? Não fica só na depressão. E está em análise a questão da minha bipolaridade, se tenho ou não. Então, eu não vou afirmar aqui que sou uma pessoa bipolar, porque o meu diagnóstico ainda não foi fechado, tá? Mas os sintomas que eu tenho são muito provenientes de uma pessoa bipolar, tá bom? Então, eu me declarei, eu sabia de consequências que viriam, eu sabia que eu iria sofrer com julgamentos, com preconceitos, com pessoas que não são entendidas do assunto iriam me julgar. Eu sabia de tudo isso, mas eu tomei a decisão de me declarar. Porque eu, ao longo do tempo, estudando meu problema, eu descobri muitas coisas e eu não poderia ficar com essas coisas só para mim. Eu queria passar adiante para poder ajudar pessoas que, como eu, não entendiam o seu próprio problema e também tinham um problema que as pessoas não entendiam ela. E por causa disso eu resolvi me declarar. Gente, em algum momento eu me arrependi de ter feito isso? Não vou negar, sim. Em algum momento, sim, eu já me arrependi de ter feito isso. Porque quando eu era anônima assim, ninguém sabia do que eu tinha, eram menos julgamentos, eram menos preconceitos, eram menos problemas, né, para resumir. E hoje são mais julgamentos, são mais problemas, são mais acusações, são mais más interpretações. Então, tudo isso veio junto aí, o combo, né? Veio junto com o que eu já sabia que iria acontecer. Em algum momento, sim, já me arrependi. Eu poderia ter dito, eu poderia ter ficado quieta e não ter dito, ter ficado calada e ter vivido isso. Mas, por outro lado, por eu ter feito isso, eu ajudei muitas pessoas. E isso me faz, assim, me faz dizer, puxa, valeu a pena. Tudo que eu passo, tudo que acontece, o combo aí, né, que eu adquiri, valeu a pena. Então, se eu ajudei a esse tanto de pessoas, o que eu passei é pouco, né? É pequeno. E aí eu digo, não, eu não me arrependo. Então, assim, é um misto. Não sei se vocês vão conseguir me entender agora nessa parte.
É um misto aí, às vezes, de arrependimento com satisfação, tá? Eu, como ser humano, posso dizer isso. E tenho ajudado muitas pessoas, porque muitas pessoas me procuram e falam assim: Cris, eu sinto a mesma coisa que você. Cris, eu não sei lidar com o problema. Cris, os meus familiares não me entendem. Cris, as minhas maiores dificuldades, os maiores problemas vêm dos meus familiares. E aí eu digo, calma. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. Vamos organizar, né? Aqui os sentimentos. Vamos organizar aqui como é que as coisas funcionam direitinho. E a gente vai chegar num momento, numa situação em que a gente vai conseguir lidar com o nosso problema. Não se preocupe, tenha calma, a gente vai conseguir. E a gente tem feito isso e tem sido muito bom. Tá bom? Eu só vou postar esse vídeo aqui. Eu pretendo postar mais coisas, mais vezes, talvez mais relatos, né, como esse. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado, tá bom? Com esse áudio, com esse relato, eu espero ter ajudado alguém. E eu vou tentar postar mais vídeos, tá bom? Aqui no canal. Muito obrigado por ouvir. Eu sei que é um pouco longo, tá? Mas eu achei que seria importante. Para aquelas pessoas que realmente precisam ouvir esse áudio, vai ser importante. Para outros, não. Eles não irão assistir até o final ou ouvir até o final. Mas para aquelas pessoas que precisam, elas vão ouvir. E para mim, se uma pessoa for ajudada através desse trabalho que eu faço na internet, nas minhas redes sociais, se uma pessoa for ajudada, para mim já foi suficiente. Então, assim, eu não espero reconhecimento, eu não espero dinheiro com o canal, eu não espero nada. Como eu disse, se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim já está muito bom. Então, muito obrigada por assistir. Se quiser compartilhar com alguém, seria muito bom. Para a pessoa que vai ouvir, eu diria que seria muito bom. Muito mais para a pessoa que vai ouvir do que para mim que postei. Tá bom? Obrigada, pessoal. É isso. E até um próximo vídeo.